De quem agora? São Paulo. São Paulo, um dos destaques do final de semana. Vitória sofrida, mas importante contra o Atlético Paranaense. E na quarta-feira, um jogão no Maracanã. Fluminense, São Paulo, os dois, se enfrentando para fugir do rebaixamento. Caroline Patati vem aí para falar do tricolor ao vivo. Carol, tudo bem? Aproveite. Você acha que o Grenal é o maior clássico do Brasil, Caroline Patati? Você que é do Rio Grande do Sul também? Seja bem-vindo aqui ao Expediente, hein? Oi, gente, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos que nos acompanham aí no Expediente Futebol. Então, que me perdoem os outros times, mas o meu bairrismo vai falar mais alto. Eu já vivi muito aquilo lá e digo que para mim o Grenal não só é o maior clássico do Brasil, como é um dos maiores do mundo, e não sou só eu que estou dizendo, tem várias pesquisas aí de revista famosa que diz que ele está entre os maiores. E eu explico por quê, viu? Porque é uma cidade onde só tem dois times que estão, digamos assim, em projeção. Não vou desmerecer os outros, mas são as duas grandes equipes do Rio Grande do Sul e as duas equipes de Porto Alegre. Então é diferente quando se tem, por exemplo, o caso aqui de São Paulo, que são vários clubes, Rio de Janeiro também. Eu sei que lá em Minas Gerais a coisa também é bem pegada, mas eu vou dizer que o Grenal é o maior clássico do Brasil, sim. Importante aí o seu depoimento, você que já acompanhou tantos clássicos grenais. Agora, o São Paulo, o time que você está acompanhando, tem um clássico tricolor nacional na quarta-feira no Maracanã. Que jogo importante esse São Paulo e Fluminense, hein, Carol? Ô, João, aqui o pessoal está dizendo que é jogo de 6 pontos, não é de 3 pontos não, até porque as duas equipes ali estão brigando para fugir da degola, situação aí complicada. São Paulo que agora deu uma respirada, a gente consegue ver por aqui que o clima está mais tranquilo sim, viu? Essa vitória aí por 2-1 para cima do Atlético Paranaense serviu para dar mais confiança, e não só essa vitória, como um retrospecto que não era alcançado desde o Campeonato Paulista. O São Paulo tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Com isso, alcança aí essa marca que, como eu disse, não era alcançada desde o Campeonato Paulista. Consegue dar essa respirada e se preparar aí um pouquinho mais tranquilo. Mas, na verdade, esse fato de se preparar um pouco mais tranquilo não foi o que a gente viu hoje. O trabalho com bola foi apenas para aqueles jogadores que não atuaram a maior parte do tempo, mas foi um treino pegado. Teve um momento, talvez a gente não tenha essa imagem nesse momento posicionada para mostrar, mas eu vou contar para vocês, que o Denilson, ele dividiu com o Jonathan Rodrigues uma bola, foi feio demais, deu para ouvir de longe o grito dele, ficou um bom tempo ali deitado no gramado, sentindo bastante dor, levantou mancando, mas tudo certo com ele. Depois teve um lance com o Michael Suel também, acabou caindo, ficou sentindo, precisou de atendimento, mas também, calma, torcedor, tudo certo, mas é só para contar que foi pegado. Como eu comentei, foi um treino com bola apenas para aqueles jogadores que não atuaram a maior parte do tempo. Quem jogou, ficou fazendo um trabalho de musculação e também depois deu aquela corridinha leve no gramado, um trabalho mais tranquilo. O Petros e o Militão, na sexta-feira já tinha sido assim, hoje de novo, ficaram fazendo apenas um trabalho na academia, no vestiário, um fortalecimento diferenciado, também com a fisioterapia, enfim, eles que têm apresentado um desgaste mais excessivo. Agora, tem uma situação aí que está preocupando um pouco, eu imagino, que o torcedor do São Paulo, o Cueva. Ele que vai ficar fora aí de pelo menos 4 jogos no mês de novembro pelo Campeonato Brasileiro. É Atlético Goianiense, Chapecoense, Vasco e Grêmio. Isso porque deve defender a seleção peruana num jogo da repescagem contra a Nova Zelândia, dias 11 e 15. O Gareca queria que ele se apresentasse 10 dias antes do confronto, mas a FIFA diz que são só 5 dias antes, mas fica aquela dúvida, se realmente vai desfalcar só nesses jogos, se de repente não vai ficar mais tempo fora. Ele que foi o garçom aí do final de semana, deu passe para o gol do Lucas Prato, deu passe para o gol do Michael Suel e está entre os 5 principais garçons aí do Campeonato Brasileiro e é o jogador com maior número de assistências aqui no São Paulo. Naquela mesa. Perfeitamente. Essa é uma informação importante, porque nós temos inclusive o comunicado da FIFA e que foi repassado pela Federação Peruana, as datas confirmadas, dos jogos entre Nova Zelândia e Peru, inclusive com um tempo muito curto. São Paulo e Flamengo terão que negociar aí com a Federação Peruana e terão problemas, porque eles querem os jogadores mais tempo por aqui, se apresentando mais em cima da hora lá para a seleção, Carol?
É isso aí, é isso mesmo. E a gente fica de olho para ver o que vai acontecer nesse sentido, já que é um jogador importante. No fim de semana fez toda a diferença, dá para a gente dizer que foi o personagem aí desse jogo. 2 belos lances para o gol do Lucas Prato, foi uma bonita jogada e faz muita falta para o São Paulo quando não pode estar em campo. Então tá bom. Muito obrigado, Caroline Patati, trazendo o panorama do São Paulo. Quarta-feira, jogão no Maracanã, 9h45, Fluminense-São Paulo. Só que antes do Fluminense, o São Paulo está colhendo aí os frutos dessa importante vitória contra o Atlético Paranaense. E que vitória importante, hein? Demais. Tirou, ainda são 2 pontos acima do rebaixamento só. O Fluminense está 3 pontos à frente, mas tirou do rebaixamento e faz respirar. Nesse momento andando em direção ao bloco do meio, né? 13º colocado, saiu de 17º para 13º. E tem uma importância, né, PVC? Foi de virada. Porque isso dá moral. O PVC falou bem que dá para recortar a tensão que tem no ar, no estádio, não só com os jogadores, a torcida também. O ambiente fica todo... O ambiente fica tenso. E você virar em cima de um adversário forte, que é o Atlético Paranaense, está apenas a 1 ponto à sua frente, mas é um adversário importante no cenário nacional. E aí você virar com boas atuações, Cueva de fato voltando a jogar bem, foi uma vitória sensacional. Aliás, falando em Cueva, é muito importante a gente mostrar aí esse comunicado da FIFA que foi repassado pela Federação Peruana de Futebol. Confirmadas as datas eliminatórias para a Copa do Mundo repescagem. Dia 11 de novembro, teremos em Wellington, Nova Zelândia e Peru. E 4 dias depois, só 4 dias depois, no dia 15 de novembro, no outro lado do mundo, nós teremos Peru e Nova Zelândia. Ficou aí bem pertinho um jogo do outro, mas isso animou tanto o São Paulo como o Flamengo, que poderão contar um tempo a mais com esses jogadores, o Cueva, o Trauco e também o Guerreiro. Ô, João, veja só, vai ser difícil também, porque a seleção peruana, ela vai ter que viajar até a Nova Zelândia. Logo ali, né, cara? Nova Zelândia, logo ali, são 10 mil quilômetros. né? Pertinho. Daqui até Nova Zelândia são 12 mil quilômetros, indo a 900 quilômetros dá umas 15 horas por aí. Meu Deus. Dá para ir direto, dependendo do avião. Geralmente são aviões enormes, né? Mas dá para ir direto e óbvio que peruanos e neozelandeses não virão de voo comercial, provavelmente, né? Voos fretados aí. Então, o Peru tem esse problema, porque tem que ir até a Nova Zelândia. Tá, ok, a Nova Zelândia está tranquila. Depois o Peru volta, aí vem a Nova Zelândia. A vantagem é que o Peru vai ter a torcida e provavelmente um resultado muito bom. Creio que o Peru vença a Nova Zelândia lá. E se fizer isso, tá garantido na Copa. Para mim, o Peru vai para a Copa. Eu tô torcendo pro Peru agora. Pois é. E aí... Pro Guerreiro, especialmente. Eu gosto muito do Guerreiro. Pois é, e vai estar rolando. E do Cueva, eu acho. Eu gosto do Cueva. Ele poderia ser mais importante pro São Paulo se ele tivesse afim, né? Mas o cara tá Mas ele não tá jogando melhor agora? Ele joga depois o outro ele não joga. Tal. Não adianta jogar uma partida boa contra o Atlético Paranaense. Tem que vencer o Fluminense na quarta, vencer o Clássico na outra semana, vencer o outro duelo na outra semana. Esse é o problema do São Paulo. O São Paulo faz um bom jogo contra o Botafogo, perde o outro. Aí vence, aí perde o próximo. Aí volta a vencer, empata, perde. Aí não vai sair da zona do rebaixamento. Daqui a pouco acaba o campeonato, né? Não dá pra ficar perdendo, ganhando. Faltam 10 rodadas. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço agora, né? Os clubes brasileiros ou a Federação Peruana, porque o Gareca pede pelo menos uma semana antes do primeiro jogo que os jogadores se apresentem. Mas aí os times brasileiros, os clubes que pagam os salários, os jogadores querem que eles fiquem o máximo possível aqui para aproveitar no Brasileirão. Ou tem um acordo, ou a federação dançou, porque é como acontece com a seleção brasileira. Você convoca e o jogador vem mais cedo se tiver acordo com o clube, senão ele fica preso ao clube. Tem jogo de campeonato. Mas olha, Edmundo foi jogador. Eu creio, né, pela experiência de conversar com jogadores, estar no mundo do futebol há um tempo, que a vontade do jogador é fundamental nesse momento. Eu duvido que o Guerreiro não vá conversar com a direção lá do Flamengo, o Trauco, o Cueva, para falar, gente,
Desculpa, nos libere aí, velho. Eles querem jogar na seleção, né? Não, pô, é a chance de fazer história, de levar o Peru para a Copa do Mundo. O Peru não disputou tantas Copas do Mundo assim. Desde 82, não disputa. Não é, Edmundo. Aí é o bom senso também. E outra, tá no pacote. Clube brasileiro sabe que quando convoca jogador estrangeiro, tá no pacote. Se fosse a seleção brasileira, você acha que os jogadores que atuam na Europa não viriam 5 dias antes para tentar a classificação? Esse é um caso especial, né? Completamente especial. Acho que encurtar o espaço entre um jogo e o outro já é para que os clubes possam ficar com os seus jogadores um pouco mais. Porque antes os jogadores ficavam treinando até o segundo jogo, que era com um espaço maior de tempo. Agora eles vão em uma semana, em 5 dias, resolverem a situação. O problema aí vai ser só o período de apresentação. Só que é uma coisa para o seu país, coisa em termos de futebol, a mais importante no momento. Então, acho que o bom senso acho que vai estar presente. Agora, para isso, tanto Cueva quanto o Guerreiro, né, os jogadores, o Trauco, os jogadores envolvidos, eles têm que manter a performance também nos clubes. Para o clube entregá-los à seleção de forma bacana, agradável, feliz. Feliz que o cara vai para a seleção, né? Eu acho, claro, pensando sobre esse prisma, tudo bem, jogar na seleção e tal. Agora, o investimento que o Flamengo fez, sobretudo no Guerreiro, que para mim é o principal jogador dos três aí, é o cara decisivo. O Flamengo é um com o Guerreiro, o Flamengo é outro sem o Guerreiro. Buscando a Libertadores como tá, vai ser uma briga feia para liberar. Muito bem. O Cueva foi o cara do jogo, sabe? Foi. O cara que deu o passe. É incrível, né? O Hernanes não fez um grande jogo, tão bom quanto outros. Ele participou muito.